Hoje eu quero falar com vocês sobre a realidade de quem está em Cristo. A realidade de quem está em Cristo. Antes da gente continuar, eu queria orar com vocês, se você puder fechar os seus olhos. Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado pelo Teu Espírito Santo que está aqui, e eu oro para que a Tua palavra seja semeada em solo fértil e gere frutos, para que a gente possa ver na nossa vida o fruto e o desabrochar, Senhor, dessa Tua palavra que vai ser pregada hoje, em nome de Jesus. Amém. Realidade de quem está em Cristo. Gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu percebi que eu precisava usar óculos. Eu estava sentando na primeira fileira da sala e eu não enxergava o quadro. E eu cheguei em casa e falei isso para minha mãe. Falei, cara, eu preciso usar óculos. Eu pegava o óculos dela e não era o mesmo grau, mas de alguma forma melhorava um pouquinho. E eu ficava provando para ela, não, mãe, é verdade, não é que eu quero botar óculos, eu preciso. E eu ficava botando óculos ali e eu coloquei óculos. Na verdade, isso com 11 anos de idade. E aí com 13, a minha mãe falou para mim, olha, o teu dentista falou que você vai precisar usar aparelho. Aí eu falei, peraí, ou um ou outro. Eu não posso, assim, usar óculos e aparelho junto. Tem que decidir qual que você quer. Se você quer que eu use aparelho, eu vou ter que colocar lente de contato. Aí ela falou, tá bom. E aí, com 13 anos, eu comecei a usar lente de contato. Recentemente, eu voltei a usar óculos, de grau. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais nada que provar para ninguém. O aparelho já foi. E já estou casado com 3 filhos. Eu vou assumir que eu sou um tiozão. E vou, pela primeira vez na minha vida, colocar uma lente daquela que é transition, sabe? Que fica escura no sol. Não tem coisa mais brega no mundo inteiro do que uma lente transition. Mas, gente, eu não tenho mais nada que provar. Eu fui liberto do menino de 13 anos de idade e agora eu assumi. Cara, eu sou um tiozão. Eu uso óculos e o meu óculos é transition. Que coisa maravilhosa. E aí, eu tenho um outro óculos agora, um óculos reserva, que não só é transition, ele tem aquele óculos escuro que clipa nele, sabe? Piorou, né? Eu não sei o que é pior, se é a lente transition ou se é o óculos que clipa. Talvez, pra finalizar tudo, eu preciso de um terceiro, que é aquele que faz assim, sabe? Que levanta. Aí põe uma pochete, pronto, tiozão pra sempre, eterno, né, Guga? Oficialmente, posso me oficializar como tiozão? Já sou. Ótimo. Mas, gente, o legal de ir no oftalmologista é o seguinte. Você chega lá, e aí o oftalmologista coloca aquelas letrinhas. Quem já foi? Quem já fez esse exame, né? Coloca as letrinhas lá. Ele começa com a letra grande, vai diminuindo. Ele vai perguntando para você o que você está enxergando. E ele sempre, eu não sei com você, mas comigo ele sempre fala, ah, ótimo, sim, legal, ótimo. E aí ele bota aquelas lentes na sua frente, gigantes, e vai trocando, né? Ele fala, ah, e agora, o que você lê? Aí você fala, A, Z, C, D. Ah, ótimo. E agora? Aí a coisa melhora, aí você fala, opa, e você começa a perceber que na verdade você estava lendo tudo errado. E o oftalmologista, ótimo, legal, só te encorajando, né? E ele vai te dando aquelas lentes novas e colocando uma lente diferente da outra para que a sua visão melhore e enxergue o que está na sua frente. Enxergue a realidade do que está na sua frente. Né? Você está lendo tudo errado, mas com as lentes certas, você passa a ler da maneira certa. Então, sem os óculos, gente, quando você está observando a realidade ao seu redor, isso no natural, o que você enxerga, na verdade, a sua mente é que cria. Eu estou enxergando, eu estou olhando para a letra, eu falo, isso é um G. Minha mente acha que é um G, mas a realidade é que é outra coisa. Por quê? Porque quando eu não enxergo a realidade da forma que ela é, a minha mente passa a gerar algo que ela acha que é a verdade. Isso acontece com as letrinhas do oftalmologista, mas também acontece com as pessoas ao nosso redor. Se a gente olha para as pessoas e não enxerga a realidade, a gente começa a gerar achismos. Não estou enxergando a realidade, então começa a gerar coisas na minha mente. Isso funciona com os objetos na sua frente, mas também funciona com situações ao seu redor. Que você não enxerga a realidade e sua mente começa a criar uma realidade paralela que não é verdade. Isso funciona contigo mesmo. Se você não consegue enxergar quem você realmente é, adivinha qual é a realidade que você vai viver? Uma realidade imaginária da sua mente. Isso funciona com Deus. Se você não enxerga quem Ele é, da maneira certa, realmente como Ele é,
Você vai começar a achar. E aí a gente vê tantas pessoas, né? Não é triste ver aquelas pessoas que acham que Deus é um Deus zangado, irado, pronto para amaldiçoar, pronto para castigar. Por quê? Porque a pessoa não está enxergando Ele da maneira certa. Com as lentes certas eu passo a enxergar a realidade como ela realmente é. E a gente precisa enxergar a realidade de quem Deus é e quem nós somos. Porque a resposta de tudo que precisamos está em Cristo. Você pode dizer isso, a resposta de tudo que eu preciso está em Cristo. E a realidade é essa. A realidade é que Cristo já fez a obra completa na cruz do Calvário. E se você declara Ele e crê nele como seu Senhor, como seu Salvador, se você recebeu dele a salvação, agora você está em Cristo. Essa é a sua realidade. Porém, você precisa enxergar essa realidade. Você precisa ver essa realidade. Você precisa entender como que ela funciona. E aí você vai responder para mim, mas Mauricinho, eu achei que a gente não vive pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Tem aquela música e o versículo lá em 2 Coríntios 5:7, não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. Pois é, se você for ver o contexto de 2 Coríntios 7, está falando de justamente não vivemos pelo que vemos no natural, mas pela fé. Fé no quê? Na realidade da nossa situação em Cristo. Amém? Então, sim, a gente vive pelo que a gente vê, mas não com os olhos naturais, mas pelo que a gente vê com os olhos no Espírito. A gente não dá a importância para o mundo natural e para as situações, mas a gente crê em Deus, crê em Jesus, e é isso que nos leva à vitória. Olha só o que Hebreus 12:2 fala para a gente. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Em outras palavras, não feche os seus olhos, não tire o seu olhar, não é porque agora você vive pela fé e não pelo que você vê, que agora você vai fechar os seus olhos e não vai ver nada. Não, você não vive pelo que você vê no natural, mas agora olhe para Jesus, firme o seu olhar em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Inclusive, justamente o fato de você ficar olhando para Jesus que vai aperfeiçoar e fortalecer a sua fé para você viver pelo que você crê. Faz sentido o que eu estou falando? Se você quer viver pelo aquilo que você crê e não pelo aquilo que você vê no natural, você precisa, na verdade, ver e olhar e enxergar Jesus para que a sua fé seja fortalecida. Amém? Então, em Cristo, quando você está em Cristo e você enxerga essa realidade, a sua visão se abre para a realidade de quem você é, do que você tem e o que você pode fazer nesse mundo. Você pode repetir comigo, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Fala, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você crê nisso? Essa é a sua realidade. Você é o que a Bíblia diz que quem você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Não é por outro motivo que quando Satanás ele nos ataca, a gente entende, a gente sabe, a gente ouve a palavra pregada desse púlpito aqui e entende que Satanás não pode nos tocar. Nós estamos protegidos, nós estamos guardados, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós estamos em Cristo, a gente está assentado em lugares celestiais, né? O Satanás está debaixo da sola dos nossos pés, ele não nos toca. O que ele tenta fazer então? Tirar a nossa atenção. Tirar o nosso foco. Se ele consegue te distrair, se ele consegue tirar a tua atenção do que realmente importa, que é Cristo em nós e nós em Cristo, ele sabe que se ele desviar o seu olhar e se ele remover as suas lentes por 1 minuto, gente, vocês não têm noção do que acabou de acontecer agora. Meu mundo, eu vou ficar até parado aqui para não... E agora com as lentes, se o diabo conseguir tirar os seus óculos, tirar o seu foco, ele consegue te distrair. E aí, sabe o que ele faz? Ele te apresenta, agora que você não enxerga a realidade de quem você é, de quem Deus é, do que você pode, do que você tem, ele te apresenta uma realidade distorcida, mentirosa. E ele fala, é isso aqui que está acontecendo contigo. E ele te apresenta. E ele te apresenta assim, esse aqui é quem Deus é. Olha lá, tá vendo? Ele te abandonou. Olha lá, Deus te deixou. Olha lá, você não pode. Olha lá, você não consegue. Tá vendo? Porque tudo você tirou, apenas você tirou os seus olhos de Cristo, você tirou as lentes que te fazem enxergar Jesus, e agora você está dando ouvido
ao nosso inimigo, ao Satanás. Não faça isso. Mantenha seu olhar em Jesus. Se nós mantivermos o nosso olhar em Jesus, o inimigo vai nos atacar, mas nós nos manteremos em vitória. Você quer se manter em vitória? Mantenha o seu olhar em Jesus. Não seja distraído. Não tire o seu olhar de Jesus. Mantenha o seu olhar em Jesus. Tem uma história em 2 Crônicas de um rei chamado Josafá. Rei Josafá é um rei que é contado na história bíblica como um rei que foi temente a Deus, que fez as coisas de Deus e que renovou a palavra de Deus mediante o povo de Israel. E tem uma hora que ele está sendo cercado e tem outros povos vindo atacar ao povo de Israel. E ele não sabe o que fazer. E 2 Crônicas 20, 12 fala o seguinte: pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Esse é o rei Josafá orando a Deus. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando ele não sabia o que fazer e quando ele não tinha mais força para atacar o inimigo, o que ele fez? Manteve o olhar em Deus. Essa é a minha, a sua realidade, quando você não tiver mais força. Você já teve em situações assim? Eu não tenho mais força para atacar esse problema, para lidar com isso. E ainda que eu tivesse força, eu nem sei o que fazer. Já tentei de tudo. O que você faz nessa situação? Faz o que o rei Josafá fez. Senhor, eu não tenho mais força. Eu não sei mais o que fazer. Mas os meus olhos se voltam para ti. E adivinha o que aconteceu? Eles não tiveram que batalhar. A Bíblia fala que Deus foi e batalhou por eles. Quando eles acordaram, a guerra estava vencida. Eles só tiveram que tomar posse do ouro. Só tiveram que tomar posse das bênçãos, da herança que agora era deles, porque Deus batalhou por eles. E deixa eu te falar, é exatamente isso que acontece quando nós mantemos o nosso olhar firme em Jesus. Porque Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa bênção, Ele é tudo que a gente precisa. A gente não precisa ganhar essa batalha, a batalha já está ganha, a gente só precisa manter os nossos olhos em Jesus. Amém? Você pode dar um amém? Amém. Então, às vezes, aquilo que a gente vive, a nossa situação não se alinha com quem a gente realmente é. A gente passa por dificuldades, passa por luta, passa por inimigos que vêm nos atacar. Mas a nossa resposta tem que ser essa: eu vou manter o meu olhar firme em Jesus. Eu vou manter o meu olhar firme em quem eu realmente sou, em quem Deus realmente é, no que eu realmente posso, naquilo que eu realmente possuo, que está em Cristo. Filipenses 4:8 fala o seguinte, isso é Paulo falando aos filipenses e falando a mim e a você também. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras palavras, meditem em Cristo. Ele é o quem é digno de louvor. Ele é que é algo excelente. Ele é que é puro. Ele é que é amável. Pensem em Cristo. Meditem em Cristo. Não tirem o seu olhar de Jesus. Lá atrás, Salmos 119:5 fala: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Em outras palavras, vou manter o meu olhar na tua palavra. Hoje, no conceito, na realidade da nova aliança que a gente sabe, vou manter o meu olhar em Jesus. Então, gente, eu quero te ajudar a enxergar essa nossa realidade em Cristo Jesus. Eu quero te dar algumas realidades que você talvez já saiba de alguma delas, talvez você não saiba de algumas, ou talvez você apenas precise relembrar dessas realidades. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje enxergando quem nós realmente somos, quem Deus realmente é, o que a gente realmente pode e o que a gente realmente possui. Amém? Então, olha só, realidades de quem nós somos em Cristo, de quem está em Cristo Jesus. Primeiro, temos união com Cristo. Estar em Cristo significa que nós temos união com Ele. Significa que eu estou espiritualmente unido com Ele na sua morte, mas também unido com Ele na sua ressurreição. Romanos 6:3-5 vai falar isso. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, olha só, isso está falando de mim e de você então. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte.
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Somos unidos com Cristo. Você pode dizer isso, eu estou unido com Cristo. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Se você está em Cristo, você está unido com Ele. Outra realidade, somos uma nova criação. Somos uma nova criação. Estar em Cristo significa ter uma nova identidade. O velho homem morreu e o crente, o cristão, aquele que coloca a sua fé em Jesus, agora é uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 vai falar isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Você não é o mesmo que você era antes de Jesus. Por quê? Porque agora você está em Cristo. E a realidade é que sem os óculos, sem essa lente, sem esse olhar em Jesus, o diabo vai tentar te enganar de que você continua sendo a mesma pessoa. Mas quando você entende que em Cristo você é uma nova criatura, você vive como uma nova criatura, amém? Essa é a sua realidade, essa é a minha realidade. Terceiro ponto, realidade de quem está em Cristo. Podemos viver de maneira justificada, somos justificados, temos a justiça de Deus em nós. Em Cristo somos declarados justos diante de Deus. Não por nossas próprias obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Filipenses 3,9 fala o seguinte: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que é estar justo diante de Deus? O que é viver justificado? É viver sabendo que Deus olha para você e te vê como alguém inocente. Alguém que está justificado, alguém que está limpo, que está livre de toda acusação, toda condenação. Você é justificado, nós somos justificados em Cristo. Outro ponto, outra realidade de quem está em Cristo. Somos filhos. Você pode dizer isso, eu sou filho, filho de Deus. Estar em Cristo significa isso, que você foi agora adotado na família de Deus. E esse adotado não é como a gente entende essa adoção de hoje em dia, que você pega alguém e adota para sua família. Essa adoção é, você morreu e agora você renasceu na família de Cristo. Você é filho e filha de Deus. Nós somos filhos e se somos filhos, somos também herdeiros com Cristo. Olha só, Gálatas 3,26 fala o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você é filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí Romanos 8,17 fala: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Temos tudo que nós precisamos. Outro ponto, temos participação no corpo de Cristo. Em outras palavras, eu faço parte dessa igreja, desse corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo Jesus. Quem está em Cristo também está no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E estamos unidos também uns com os outros. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não é filho único, filho de Deus. Você não está andando sozinho nesse mundo, você tem uma família, você faz parte de um corpo. 1 Coríntios 12,27. Ora, se vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês, individualmente, é membro do corpo. Você é individual, você é precioso, você é único, você é exclusivo, você é maravilhoso, você é a criação de Deus. Você é um filho, o mais especial de Deus. Cada um de nós aqui somos o filho mais especial de Deus. Mas ao mesmo tempo fazemos parte desse corpo, individualmente, membros do corpo. Então temos participação no corpo de Cristo. Outro ponto, outra realidade de quem nós somos. Podemos, e do que nós podemos andar em segurança e esperança. Que notícia maravilhosa, o evangelho é maravilhoso, né, gente? A notícia de que agora você pode andar em segurança e esperança de um futuro. Isso significa estar em Cristo, de que você está seguro nas promessas de Deus, de que você está selado pelo Espírito Santo, perdoado, destinado a uma vida de vitória, a vida eterna de Deus
em Cristo Jesus. Olha o que Romanos 8:1 fala. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ter segurança disso. Você pode ter esperança de um futuro. Por quê? Porque quando você pensa no seu futuro, você fala, eu não tenho condenação me prendendo. Então eu posso andar para frente, eu posso seguir em frente. Eu tenho essa segurança que quem me traz é Cristo Jesus e eu estou nele e ele está em mim. Essa é a minha realidade. Essa é a sua realidade. Então perceba, gente, o que eu fiz quando eu levantei esses pontos aqui? Essas realidades de quem nós somos. Quando eu fui buscar qual é a minha realidade em Cristo, qual é a nossa realidade em Cristo, o que eu fiz? Eu fui na Bíblia. Eu fui até a palavra, desvendar, olhar, enxergar a realidade de quem eu sou, de quem você é, de quem nós somos. E nós precisamos fazer isso, colocar essas lentes, colocar o nosso olhar em Jesus. E o que significa colocar o nosso olhar em Jesus? Colocar o nosso olhar na palavra. Você não consegue olhar para Jesus se você não olhar para a palavra e quem Jesus é através da palavra e quem nós somos através da palavra, e que você e eu podemos estar na palavra. Então meu convite para você essa noite é esse. Olhe para Jesus. Você está em Cristo, então olhe para Jesus. Mantenha o seu olhar fixo, firme em Jesus. Não se distraia ao que está ao seu redor. Não ceda à tentação do inimigo que vem te apresentar propostas de quem você é, do que você pode, de quem Deus é. Mantenha o seu olhar firme em Jesus. Isso significa olhar para a palavra. Então, gente, olha só. Quando você olhar para o seu passado, porque fatalmente você vai olhar para o seu passado. Todos nós, a gente pensa, a gente olha, a gente memoriza, a gente relembra de coisas que aconteceram no nosso passado, mas nós temos que olhar através das lentes de quem nós somos em Cristo, da nossa realidade agora em Cristo. Quando você olhar para o seu passado, olhe com as lentes de Cristo. Teu passado está agora em Cristo. Você está em Cristo, teus pecados foram perdoados. Toda a dívida está paga. Passado, presente e futuro. A dívida do passado está paga. Essa é a realidade. Então você tem que olhar para o seu passado com as lentes de Cristo. Tem uma história muito boa de Martinho Lutero. E a história conta que Martinho Lutero teve uma visão onde o diabo apareceu para ele e começou a apresentar para ele uma longa lista com todos os pecados que ele tinha cometido. E aí o diabo o acusou, apontando cada um dos pecados de Martinho Lutero. Tentando convencer o quê? Que ele era indigno do amor de Deus, de que ele não valia nada, de que já era, de que estava tudo acabado, de que ele não tinha mais nenhuma chance. E algo interessante aconteceu. Ao invés de Martinho Lutero negar aquelas acusações, ele concordou com elas. Ele falou o seguinte: olha só, diabo, o acusador, não é isso que a Bíblia fala? Diabo, Satanás, você está certo. Cada uma dessas acusações é verdadeira, e inclusive você esqueceu de vários pecados aí que eu cometi que você não listou. Agora, tem mais uma coisa também que você esqueceu de colocar. Coloca aí no final dessa lista, de que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Olha só, a realidade, a verdade é que o seu passado você não tem como mudar, mas só que em Cristo você é uma nova criatura. E o seu passado ficou para trás. E tendo dito isso, a história conta que o diabo fugiu de Martinho Lutero e nunca mais voltou para o acusar daquela forma. Então olha só, quando o diabo rebobinar o seu filme, como fez com Martinho Lutero, e tentar rebobinar o seu filme, né, e apontar coisas que aconteceram no passado, não pare há 2, 3, 10 anos atrás. Vai com o diabo e fala o seguinte: agora tu vai voltar no passado, agora a gente vai voltar. Vou rebobinar, mas eu vou rebobinar 2000 anos. Porque há 2000 anos atrás, lá atrás, você está esquecendo, você está parando no meio da história. Lá atrás, Jesus morreu por mim. E o sangue dele naquela cruz me purifica de todos os meus pecados. Não tem mais acusação. Jesus falou isso para aquela mulher que foi pega em pecado, foi flagrada no pecado.
olharam para ela e disseram, agora você vai ser apedrejada, e perguntaram para Jesus o que ele ia fazer. Jesus falou para ela, eu não te condeno. Os acusadores daquela mulher foram embora, né? Porque Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Os caras foram embora. E para ela, Jesus disse, eu não te condeno. Jesus não relembra o teu passado. Jesus não te acusa. Quem acusa é o nosso inimigo. Jesus te perdoa. Essa é a nossa realidade. Então, quando nós olharmos para o nosso passado, o que a gente vai colocar? As lentes de Cristo. As lentes de Cristo. E olha só o que Paulo fala em Filipenses. Na verdade, deixa eu ler para vocês Romanos 8 novamente, né? Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação. E aí Paulo fala aos Filipenses 3, 13 e 14, fala o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Em outras palavras, o meu olhar está fixo em Jesus, o meu alvo. Eu não coloco o meu olhar nas coisas do passado, mas eu olho para frente, para Jesus, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nosso passado está perdoado, gente. Nós fomos perdoados por causa de Jesus. Você sabe que uma vez eu, lendo a palavra e vendo a crucificação de Jesus, Jesus está sendo crucificado e ele olha para aquelas pessoas que estão ali e uma das coisas que ele fala, Jesus profere algumas palavras durante a crucificação dele. E uma das frases que Jesus fala é, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que eles fazem. E a vida inteira eu li essa passagem como se Jesus estivesse perdoando e pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas, aqueles soldados romanos que estavam crucificando, aquelas pessoas que estavam cuspindo e maltratando e torturando Jesus. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E uma vez, o Espírito Santo me revelou o seguinte, na cruz, quando Jesus profere essas palavras, não era só aqueles pecados que ele estava perdoando, era também o meu e o seu. Jesus estava vendo, e agora eu estou usando aqui uma metáfora, Jesus estava vendo o filme da sua vida e da minha vida. Ele estava vendo todos os pecados que eu e você estávamos cometendo, e Deus estava colocando cada um deles sobre Jesus. E quando ele via você cometendo um pecado e colocando aquele pecado sobre Jesus, Jesus falava, perdoa. Ele não sabe o que faz, Mauricinho não sabe o que ele está fazendo. São aqui os romanos, claro que estão me crucificando, Pai, perdoa-os, mas perdoa também cada uma das pessoas que os pecados estão sobre mim, pois eles não sabem o que fazem. E ali, naquele momento, nós recebemos o nosso perdão. Nós recebemos através do sangue de Jesus que foi derramado. Jesus declarou que nossos pecados estavam perdoados. Então, gente, quando você olhar para o seu passado, olhe com as lentes de Cristo. Quando você olhar para o seu presente, olhe com as lentes de Cristo. Em Cristo você é uma nova criatura. Tem uma outra história do Santo Agostinho, que fala o seguinte, que Santo Agostinho era um homem que vivia uma vida mundana, super pecaminosa antes de conhecer Jesus. Ele se converte e ele volta, tem um momento que ele volta para o lugar onde ele vivia essa vida pecaminosa. E aí, chegando nesse lugar, uma das amantes dele chega para ele e fala, Agostinho, sou eu. E ele responde para aquela mulher, pois é, mas não sou mais eu. O seu presente não está determinado por aquilo que você fez no passado. O seu presente é que você é uma nova criatura. Você pode dizer como Santo Agostinho disse, como Paulo falou na palavra, não sou mais eu. Fala isso, não sou mais eu. Porque aquele eu que as pessoas conheciam, aquele eu que os seus amigos um dia conheceram, que a sua família um dia conheceu, não é mais você, não sou mais eu. Nós somos uma nova criatura. Então, quando você olhar para o seu presente,
Não vista as roupas do passado. Vista as roupas do presente. Se coloque e se veja como quem você é, nova criação. Mais uma vez, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. E por último, gente, quando você olhar para o seu futuro, adivinha? Olhe com as lentes de Cristo. O que isso quer dizer? Você vai olhar para o seu futuro, entendendo que aquilo que você busca, aquilo que você está seguindo, que aquilo que para onde você vai está em Cristo. O seu futuro está em Cristo. Você não está à mercê desse mundo, você não está à mercê da sorte, você não está à mercê do governo, você não está à mercê do seu patrão, nada disso. Você está em Cristo e o seu futuro está guardado em Cristo. Efésios 2,10 fala isso, porque somos criação de Deus realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que praticássemos. Deus já preparou a tua vida, Deus já preparou o teu futuro, Deus já preparou o teu caminho. Quando você olhar para o seu futuro, não olhe com desesperança. Não olhe com as lentes do mundo, não olhe sem as lentes de Cristo, onde você vê tudo embaçado de maneira míope. Olhe e veja o seu futuro claro, seguro em Cristo. Amém? Tem um professor de Harvard chamado Arthur Brooks. Ele é PhD, autor de livro, best-seller, faz palestras no mundo inteiro, dá aula em Harvard. E ele trabalha com um assunto de felicidade. E ele fala para empresas como Facebook, Google, enfim, essas empresas gigantes, ele palestra nessas empresas a respeito de como achar a felicidade, como você ter um futuro alegre, feliz, né, próspero. E ele fala o seguinte, isso aqui é a citação dele: o mundo lhe diz, e o seu cérebro está desenvolvido para lhe dizer, que se você for bem-sucedido e suficiente em termos desse mundo, e isso tem 4 componentes: dinheiro, poder, prazer e fama, então você automaticamente será feliz. E aí ele finaliza: isso é uma mentira. Ele já fez, tá aqui um PhD, cientista, professor, autor, palestrante, que está há décadas estudando a felicidade humana e o futuro e como que as pessoas buscam e atingem e chegam na felicidade. E ele chegou à seguinte conclusão: não é através de perseguir o dinheiro, nem poder, nem fama e nem prazer. Olha só que coisa interessante. A ciência chegou no nível da palavra. Porque a palavra de Deus lá atrás já falava o seguinte, 1 João 2, 15 e 17, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E essa é a nossa realidade, esse é o nosso futuro, de que você é alguém que permanece, que não desiste e que não está sendo iludido e buscando as coisas desse mundo. Você não olha para o seu futuro nas lentes do dinheiro e fala, eu vou atrás de onde tem mais dinheiro. Não, eu vou atrás de onde tem mais fama. Não, eu vou atrás de onde me dá mais prazer, de onde eu fico mais confortável. Não, eu vou atrás de onde eu posso ter mais poder e influência. Eu estou atrás de seguidores, eu quero ser um influencer. Nada de errado com isso, mas você não busca isso. Você não olha para isso. Você olha para Cristo. Porque é dele que vem a satisfação. É dele que vem a segurança de um futuro certo. É dele que vem um futuro que permanece para sempre. Jesus falou isso. O próprio Jesus fala em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca o seu olhar em Cristo. A sua realidade está em Cristo. Não se contente com outra coisa qualquer. Não se contente com as mentiras do inimigo. Não se contente com a proposta desse mundo. Que professores e PhDs e cientistas estão chegando à conclusão de que não leva a lugar nenhum.
Aceite a proposta de Cristo. Eu estou em Cristo e eu vou me manter em Cristo. E é isso que vai ditar a minha realidade. É isso que vai ditar quem eu sou. É isso que vai ditar quem Deus é. É isso que vai ditar o que eu posso e o que eu tenho. E eu vou viver a minha vida com base em quem eu sou em Cristo. Debaixo da realidade de quem eu sou em Cristo. Amém, gente?